Alguns anos atrás eu criei essa conta aqui no YouTube, mas eu postava alguns vídeos que não tinham tanta base. E ultimamente o Senhor tem tocado no meu coração para usar esse meu canal para espalhar a palavra dele. Então sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio de Falando de Jesus. Ontem eu estava fazendo meu devocional e o Senhor me tocou com uma palavra que estava lá em Lucas 12, 16 ao 34. Eu não vou ler, mas eu vou contar para vocês um pouco da história que está escrito aqui. Jesus conta aqui sobre a parábola do rico insensato. Essa palavra fala sobre um homem rico que tinha uma propriedade fértil, então ele tinha muita terra que produzia muito. E produzia tanto que ele começou a não saber mais o que fazer com tudo aquilo que ele produzia. A questão, na verdade, é que ele não tinha espaço suficiente para toda essa colheita. Então, o que ele pensou? Ele pensou em destruir os celeiros que tinham, e construir outros maiores ainda, para assim ele poder guardar tudo lá dentro e descansar e passar o resto dos seus anos desfrutando de tudo aquilo que era do bom e do melhor aos olhos dele, e parasse de trabalhar porque ele já tinha produzido o suficiente. Por final, eu vou ler um pouquinho do que realmente está escrito lá. No versículo 20 diz: Mas Deus lhe disse: Louco, você morrerá esta noite, e então quem ficará com o fruto do seu trabalho? 21. Sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. Jesus explica um pouco sobre essa parábola que ele havia acabado de contar. E o que ele disse era que nós deveríamos parar de nos preocupar com a nossa vida diária. O que conta realmente nessa história e o que realmente Deus tinha tocado no meu coração quando eu li essa palavra foi: a verdade é que o que eu realmente recebi foi que este homem que estava tentando acumular suas riquezas para depois desfrutar delas não tinha a presença de Deus ali com ele. E é por isso que Jesus estava falando que depois que Deus o confrontou, ele disse: é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. Gente, perdão, barulho nos fundos. O que quer dizer com tudo isso? Esse homem, ele estava acumulando essas riquezas para depois desfrutar do que tinha de bom em tudo aquilo que ele havia guardado. Mas, na verdade, o que Jesus nos ensina aqui é que a nossa terra, essa terra em que nós vivemos, não tem nada de bom para nos oferecer. Porque se elas não estiverem alinhadas com as coisas que vêm do céu, elas não poderão nos satisfazer. O que quer dizer aqui é que este homem estava tentando satisfazer a si mesmo com os seus próprios bens. Ele estava tentando guardar o máximo que ele conseguiu depois de trabalhar para desfrutar da sua vida, mas ele não tinha uma vida ligada ao Senhor. E a questão é que nós estamos errados se nós tentamos nos satisfazer com os ganhos dos nossos próprios bens, mas não tendo ao Senhor como o nosso guia. Talvez tenha ficado um pouco confuso. Eu vou simplificar. Não adianta nós buscarmos ser ricos na terra, não adianta nós buscarmos as nossas próprias riquezas se nós não temos garantia da nossa vida nos céus. O erro de muitas pessoas é buscar se satisfazer com as coisas aqui na terra, é buscar se satisfazer com os seus próprios bens, mas não buscar a vida em eternidade no céu. A outra parte da parábola diz assim: que muitas vezes a gente se preocupa com o que nós vamos ter, se nós teremos o suficiente para o dia seguinte. Muitas vezes nós nos preocupamos se nós vamos ter o suficiente para viver. Quantas famílias não vivem desesperadas se vão ter o suficiente para se alimentar no dia seguinte? Quantas pessoas não vivem ansiosas com o dia de amanhã para saber se aquele plano que elas fizeram vai dar certo? Quantas pessoas se preocupam com as roupas que vão vestir e se terão o suficiente para se sustentar no dia seguinte? Mas enquanto a gente se pergunta, a gente fica buscando saber se a gente tem o suficiente para viver aqui na Terra. A pergunta que eu quero fazer para vocês: será que nós já temos o suficiente para vivermos no céu?
nós estamos preocupados se temos o suficiente para viver aqui na Terra, mas será que a gente tem o suficiente para viver aqui no céu? Será mesmo que as preocupações da nossa vida mundana são tão importantes quanto a nossa vida com o Pai? Essa é a questão. Nós devemos aprender a nos preocupar menos com as coisas dessa terra e a focar mais no nosso relacionamento com Cristo. Claro que nós somos humanos e nós temos, obviamente, um senso que nos faz nos preocuparmos todos os dias com o dia seguinte. Por exemplo, como poderia um pai dormir em paz sabendo que no outro dia o seu filho não vai ter o que comer? Essas preocupações realmente vêm. Mas quando nós temos um relacionamento fixo com Deus, nós paramos de nos preocupar com o futuro. A ansiedade passa. Ansiedade é a preocupação de aquilo que ainda não aconteceu. Muitas vezes nós somos ansiosos para saber se realmente vai dar certo aquilo que nós buscamos, que nós precisamos no dia seguinte. Mas Jesus nos diz, Mateus 11:28, venham a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. O Senhor tira as nossas preocupações e Ele lança a nossa ansiedade embora. Então, sabe, muitas vezes como esse homem estava investindo nos seus celeiros, investindo na sua plantação que ele tinha, que era bastante fértil, e ele estava investindo para poder desfrutar do melhor na terra, mas ele não tinha Deus. E a questão que nós temos aqui é que nós devemos começar a investir mais no nosso relacionamento com Deus, investir no nosso relacionamento com o Pai. A gente tem que desocupar o nosso coração, começar a desocupar o nosso coração das preocupações com as coisas da terra. Nós devemos começar a preenchê-lo com o conforto que o Pai nos traz. Agora, provavelmente você deve estar se perguntando, mas como assim? Você, ao mesmo tempo que falou que é normal a gente se preocupar com o dia seguinte, a gente não tem que se preocupar com o dia seguinte? Provavelmente a sua cabeça pode estar um pouco confusa, talvez as frases tenham saído um pouco do sentido. Como é que o ser humano pode lançar toda a sua ansiedade em Jesus, sendo que a ansiedade é uma coisa humana que todos nós temos? É muito difícil entender. E realmente essa palavra fica um pouco bagunçada para quem não tem totalmente um entendimento sobre ela. E é por isso que eu vou deixar o mais claro possível para vocês a partir de agora. O que nós estamos falando aqui é sobre nós querermos desfrutar do bem da nossa vida sem ter um relacionamento com Deus. E a partir disso, nós estamos também falando sobre nós estarmos preocupados com o futuro, nós estarmos preocupados com o nosso futuro na Terra, sem ter um futuro garantido no céu. O que acontece? Como é o balanceamento entre essas coisas? A solução para nossa ansiedade é simplesmente confiar no Senhor. O que eu quero dizer aqui é, quando você escolhe seguir a Deus, quando você escolhe segui-lo, você escolhe tê-lo dentro da sua vida. Jesus nos chama, claro, mas quando a gente escolhe realmente entrar, a nossa vida fica tranquila, a nossa vida fica calma. Calma aí, vou te explicar direito. Quando nós seguimos o Senhor, nós devemos ir como nós estamos. O Senhor não pede para que nós mudemos e depois procuremos a Ele. Jesus fala, venha como vocês estão, porque é o Senhor que nos transforma. Ele não pede para que nós nos transformemos primeiro e depois procuremos a Ele. Ele pede para que nós venhamos primeiro. E quando Jesus fala para a gente ir como nós estamos, quer dizer que Ele é o suficiente e Ele nos basta. A gente pode ter pouco, nós podemos ter pouco, nós podemos não ter nada. Quando nós escolhemos seguir a Jesus, Ele pede para que nós venhamos a Ele da forma como nós estamos. E o que nós não temos, Ele nos dará. Então, a gente pode ter pouco, nós realmente podemos ter muito pouco. Às vezes nós escolhemos seguir Jesus, mas nós não temos muito. Nós devemos ir com o que nós temos, porque Ele nos dará o resto. Mas para Ele nos dar o resto, nós precisamos ir até Ele. Você entendeu mais ou menos, gente? Deu pra entender mais ou menos o que eu tô tentando explicar aqui? A partir do momento em que nós temos o Pai como suficiente na nossa vida, como nosso Senhor Salvador, quando nós reconhecemos isso e quando nós entregamos a nossa vida a Ele, tudo que nós temos, mesmo que seja pouco,
Ele torna o suficiente. Ele é quem transforma, é Ele quem completa a nossa vida. Porque enquanto nós cuidamos da nossa eternidade no céu, o Senhor cuida da nossa vida aqui na terra. O Senhor nos abastece aqui na terra, Ele nos dá o suficiente para viver aqui na terra. E enquanto Ele vai nos dando o suficiente para nós continuarmos o nosso dia na terra, nós vamos construindo a nossa eternidade no céu. É como uma troca. Ele cuida de nós, Ele cuida da nossa vida aqui na terra, enquanto nós cuidamos da nossa vida com Ele, nos céus. O Senhor nos dá o que é preciso para conviver com Ele. Nós já temos o Espírito Santo dentro de nós. Mas somente quem realmente busca sentar-se ao lado do Pai é aquele a quem Ele realmente cuida e é dessa pessoa que Ele realmente guarda. Então, a palavra que eu trago de Jesus para vocês hoje é: não se preocupem com o amanhã, deixem a sua ansiedade de lado. Não se preocupe se vocês têm o suficiente, venham da forma como vocês estão e siga-me, siga-me. Apenas venha, porque você vai vir do jeito que você está e eu vou te dar todo o resto. Você pode ter pouco, mas tudo aquilo que te falta, eu lhe darei, eu vou lhe conceder. Lhe concederei os desejos do seu coração, se eles estiverem de acordo com a minha vontade. E é essa a palavra que eu queria trazer para vocês aqui hoje. Então, meus irmãos, muito, muito, muito obrigada por terem assistido esse vídeo até aqui. Eu espero que o Senhor tenha tocado vocês de uma forma incrível. Cristo morreu por você, então viva por Cristo. Um beijo.